Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos a definição de alto valor e alto vetor. Eu começo com aplicações da matéria. Os Habsburgo foram reis em diversos países da Europa. Para manter um sangue real puro, entre os anos de 1400 e 1700, foi muito comum o casamento entre primos dessa mesma família. Quando você tem animais com um grau de parentesco muito próximo, efetuando cruzamentos entre si ao longo de várias gerações, isso faz com que surjam problemas genéticos. Aqui eu tenho dois reis da Espanha, da Casa de Habsburgo. O Filipe IV tinha um queixo grande. É mais fácil de observar aqui, no Carlos II. Ele tinha um queixo muito maior do que o normal. Com o Carlos II, os problemas genéticos acumulados ao longo de várias gerações foram muito maiores do que apenas um queixo exagerado. Ele tinha problemas mentais, ele foi infértil. Então é o seguinte, considere um grupo de animais com grau de parentesco muito próximo. Você vai efetuar cruzamento entre eles por muitas gerações. Para determinar a probabilidade de um indivíduo lá na frente ter uma doença genética, são feitas contas que incluem o estudo de autovalores e autovetores. Claro que aqui eu estou sendo bem superficial, mas é só para já deixar a ideia de que esse assunto aparece relacionado à probabilidade em genética. Um outro exemplo muito famoso do estudo de autovalores e autovetores é algo que aconteceu em 1996. Larry Page quis resolver o seguinte problema. Uma pessoa digita na internet uma palavra. Sei lá, a palavra triângulo. Aparecem 3 sites. O site 1, o site 2, o site 3. Os 3 sites falam sobre triângulo. A pergunta é: qual é o site que deve aparecer em primeiro lugar no buscador? Bom, digamos que o site 1 fala do site 2 e o site 3 também fala do site 2. Tá, aqui no meu exemplo é bem razoável que o site 2 é o mais importante desse assunto. E também é claro que a situação real é muito mais complicada do que isso aí. O Larry Page construiu um algoritmo para resolver o problema. Esse algoritmo se chama PageRank. Em 1998, o Larry Page se juntou com um amigo e criou o Google. Toda vez que você utiliza o buscador do Google, você está utilizando um certo algoritmo e ali dentro dele aparecem autovalores e autovetores. Eu vou dar mais uma aplicação antes da definição. Eu tenho aqui um sistema massa-mola. Digamos que aqui seja a posição de equilíbrio. Eu já puxei tudo o que dava para puxar. A massa está parada ali. Eu vou fazer um gráfico aqui do lado. É um gráfico de posição por velocidade. Eu começo aqui, numa certa posição com velocidade 0. Vou soltar o bloco. O bloco vai se mover para cá. Agora ele está com velocidade para lá e numa posição mais perto da origem. Ele está aqui no meu gráfico. Quando o bloco estiver bem na posição de origem, aqui assim, ele vai ter uma velocidade para lá e estará aqui, na posição de origem, com uma velocidade bem grande.
Tema de casa. Se não houver atritos, o gráfico fica assim. Tá, mas e se eu pegar uma coisa mais complicada? Eu posso fazer o seguinte, colocar um atrito aqui, uma força externa. A mola pode ser bem dura. Então começam a surgir outras situações possíveis. Assim, vou desenhar mais uma aqui. Pode ser uma coisa só assim. Através da constante da mola, da massa do bloco, do atrito com o chão, do atrito com o ar, da presença de forças externas, muitas coisas podem acontecer. Para saber qual será o comportamento do sistema massa-mola, se faz um estudo em que aparecem os autovalores e autovetores. Tá, aí estão 3 aplicações bem interessantes do assunto. Aproveita e coloca ali nos comentários qual foi a aplicação que você achou mais legal. E agora eu vou à definição. Eu vou partir de um exemplo que é o seguinte. Eu tenho aqui uma matriz A, essa matriz é quadrada, e um vetor V. Esse vetor V não pode ser o vetor nulo, ou seja, o meu aqui é 2 e 3, não pode ser 0 e 0. Eu vou multiplicar isso aí. Aí é linha por coluna. Linha 1, coluna 1. 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 3, 6. Agora é linha 2, coluna 1. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 também. Faço as contas aqui, dou 4, 12. 4 nada, 8, 12. E esse 8, 12, eu posso reescrever como 4 vezes 2, 3. Olha o que aconteceu aqui. Deu uma certa coincidência. Eu comecei com o vetor 2, 3 e eu acabei com um múltiplo do vetor 2, 3. Deu 4 vezes ele. É o seguinte, quando acontece essa situação de que a matriz vezes o vetor dá um múltiplo do vetor, nós dizemos que V é autovetor da matriz A associado ao autovalor 4. Vamos de novo. O que é que está acontecendo no meu exemplo? Eu peguei uma matriz quadrada A, multipliquei por um vetor V não nulo e encontrei um múltiplo dele. Essa é a situação em que dizemos que V é autovetor da matriz A. Vamos tentar ler aqui a definição. Seja A uma matriz quadrada. Dizemos que V, um vetor não nulo, é um autovetor de A se existe um número lambda. Quem é esse número lambda? Aqui no meu exemplo é o 4. Se existe um número lambda, tal que A vezes V dá lambda V. A multiplicação da matriz pelo vetor dá um múltiplo do vetor. Nesse caso, lambda é o autovalor de A associado a V. A história de autovalores e autovetores é basicamente, você pega uma matriz, multiplica por um vetor e encontra um múltiplo daquele vetor. E você tem que saber isso aí geometricamente. Eu vou pegar aqui o vetor 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Então o vetor está aqui, ó. 2, 3. Quando eu fiz a matriz vezes ele, eu encontrei um outro vetor que está em cima da reta que passa por aquele vetor que eu tinha no início. Segunda tentativa. Ah, melhorou. Encontrei isso aqui, ó. 1, 2, 3,
Deu aqui assim, 4 vezes aquilo que eu tinha. Esse vetor V aqui, ó, é um autovetor dessa matriz A, porque quando eu faço a matriz vezes ele, eu encontrei aqui no caso 4 vezes ele. E se você pegar qualquer outro vetor em cima desta reta aqui e fizer a conta A vezes V, pega qualquer outro aqui em cima dessa reta. Quando você fizer A vezes V, vai encontrar 4 vezes o vetor que você tinha no início. Então aí está a definição e a interpretação geométrica dessa história de alto valor e alto vetor. Claro que falta muita coisa para eu explicar, né? A próxima pergunta é como encontrar os autovalores e autovetores de uma matriz? Falta saber qual é o contexto histórico em que esse assunto apareceu. Faltam provar aquelas aplicações lá e muitas outras aplicações. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.